Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Técnicas de Invasão em Redes Wi-Fi. O meu nome é Francinei Silva e nessa aula eu vou trazer um pouco sobre a introdução a redes wireless e a segurança envolvida nessas redes. Então vejamos um pouco sobre redes Wi-Fi. Lógico que as redes wireless ou redes sem fio existem há muitos anos com a invenção do rádio. Mas o que seria uma rede sem fio? É simples, são dois ou mais dispositivos que se comunicam através de ondas eletromagnéticas. Essas ondas são propagadas pelo ar e também pelo vácuo. São ondas eletromagnéticas, ou seja, elas não são ondas mecânicas, elas não precisam do ar para se propagar, assim como o som. Então, exemplos de ondas eletromagnéticas são a luz, sinais de satélites, sinais de Wi-Fi, o Bluetooth e o infravermelho. Tá? Então, tudo isso são ondas eletromagnéticas. O que acontece é o seguinte, cada onda dessa opera numa frequência diferente. E vamos falar de frequência agora mesmo. Então, com a evolução da tecnologia, nós estamos conseguindo trafegar mais dados através de ondas eletromagnéticas, ou seja, trafegar mais informações. Até pouco tempo era praticamente inviável uma conexão rápida sem fio, mas em 1997 foi criado o padrão I3E 802.11, que é nada mais nada menos que a rede Wi-Fi como conhecemos. Mas foi em 1999 que foi batizado com esse nome pela Wi-Fi Alliance, tá? Que é uma organização que cuida dos padrões Wi-Fi. E esse padrão foi homologado pela I3E, que é esse IEEE, tá? Que vocês estão vendo aí, que quer dizer Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, tá? Que é uma organização mundial de engenheiros eletricistas que dita algumas normas e está registrado sobre o número 802.11. O Wi-Fi também é conhecido como Wireless Local Area Network, ou WLAN, que é uma versão sem fio da LAN, Local Area Network, que é a rede local cabeada. Quando a rede Wi-Fi surgiu, o primeiro método de criptografia utilizado foi a criptografia web. Mas logo percebeu-se que essa criptografia era completamente cheia de falhas e acabou ficando inviável utilizá-la. Então, foi incorporado um novo tipo de segurança, a autenticação WPA, e isso foi homologado com a norma 802.11i da I3E. Só que a WPA demorou para ser usada e ela só começou a ser usada em 2003, 2004, tá? E começou largamente a ser utilizada em 2008, 2009 e em meados de 2010. Até pouco tempo atrás, você via várias redes web por aí. Hoje já é difícil você encontrar uma rede web, mas mesmo assim você ainda encontra. E se a sua rede é web ou de alguém que você conhece, tá? Da sua empresa, eu aconselho a mudar imediatamente. Nós vamos aprender por que durante o nosso curso. Vamos falar um pouco dos padrões I3E. O padrão 802.11, tá? Tem algumas variações, que é essa coluna da esquerda que vocês estão vendo aí. Então tem a B, G, N, a C, a D, a H, a J, a Y, a X e várias outras pequenas variações, como a I, que introduziu o padrão WPA. Primeiro foi a I3E 802.11, que já não é utilizada mais, tá? Que surgiu em junho de 1997 e operava numa frequência de 2.4 GHz. E a taxa de transmissão máxima dela era de 2 megabits por segundo. 2 megabits parece ser uma velocidade pequena, mas nessa época era uma coisa aceitável. Não para conexão cabeada, mas para o Wi-Fi, já era um bom começo, 2 megabits por segundo. Dificilmente você teria uma internet com uma velocidade nessa época, tá? Apenas grandes universidades, grandes empresas, tá? Que tinham uma velocidade assim, uma internet boa. Então, nessa época, o Brasil ainda estava engatinhando ainda em relação à internet. Aí foram surgindo melhorias com o tempo. Atualmente utilizamos o padrão G e o padrão N, tá? São os mais utilizados, são os dois padrões, que operam na faixa de 2.4 ou 5 GHz. Tem muitos roteadores por aí que operam nessas duas faixas de frequência, basta você escolher. Mas tem muitos protocolos ainda por vir, que chega a centenas de gigabits por segundo, que é muita coisa. Então a tendência é sempre melhorar, tá? Esse mecanismo das redes Wi-Fi. Vamos falar agora sobre canais. Se você não sabe, a sua conexão Wi-Fi opera em algum canal. Seu roteador automaticamente configurou sua conexão para operar em alguns canais. Mas o que quer dizer canais?
Quer dizer faixas de frequências diferentes. No que vimos agora há pouco, né, que as redes atuais operam na faixa de 2.4 GHz, só que existem ali subfrequências que estão dividindo os canais. Cada canal é uma subdivisão, ou seja, no canal 1 nós temos 2.412 GHz, já no canal 11 nós temos 2.462 GHz. Mas como podemos ver, esses canais têm uma largura de banda de 22 MHz e eles se entrelaçam, então um canal sempre está interferindo no outro. E os canais mais distantes entre si são os canais 1, 6 e 11. Se você estiver num lugar onde tenha 3 roteadores, é interessante que você coloque um roteador no canal 1, o outro no canal 6 e o terceiro no canal 11. Dessa maneira e nessa configuração, eles terão o mínimo de interferência possível um com o outro. Ainda vai existir interferência, mas é o mínimo possível. Por isso, é sempre importante você escanear a rede ao redor para saber quais são os canais mais utilizados pelas pessoas que estão em volta. Daí você dá para o seu roteador o canal mais distante possível dos canais mais utilizados. Aí você vai conseguir uma perda de sinal menor, menos interferência e uma melhor qualidade na sua rede Wi-Fi. Lógico, a qualidade do seu roteador e da sua placa de rede também estão ligados a isso. Muitos roteadores no Brasil são ruins e você tem um sinal péssimo, tá? Muitos de vocês devem sofrer com isso, assim como eu sofro também. E é importante que você saiba que não existe só 11 canais. Na verdade, existem 14, mas por questões legais dos Estados Unidos, já que a maior parte dos fabricantes são de lá, só se usa até o canal 11, restringindo o uso do canal 12, 13 e 14. No Brasil é permitido o uso do canal até o 13, só o 14 é restrito. Alguns roteadores têm a escolha de país nas configurações, ou seja, se você escolher o país correto, você consegue liberar esses outros canais. No Japão, por exemplo, você consegue usar o canal 14. Então, é uma boa você usar um canal desse para fugir das interferências. Mas cuidado, porque você pode levar uma multa por causa disso, já que o Brasil é o que regulamenta essas frequências de rádio. Bom, vamos falar um pouco sobre criptografia e autenticação. Inicialmente, as redes Wi-Fi eram utilizadas de uma maneira aberta ou com a criptografia WEP, que quer dizer Wide Equivalent Privacy, tá? Ou seja, é uma segurança equivalente à cabeada. Redes abertas geralmente são utilizadas em aeroportos, shoppings, tá? Lugares onde há grande concentração de pessoas. E existem redes abertas para o público. Nós veremos mais para frente no curso que pode ser uma grande armadilha, tá? O WEP é uma criptografia usada para criptografar dados entre você e o roteador, e mesmo que você consiga interceptar, você não conseguirá ler. Quer dizer, isso na teoria, porque na prática observou-se que através de um brute force era possível descobrir a raiz da palavra-chave que gerou aquela criptografia. Nós veremos isso mais a fundo nas próximas aulas. Depois foi inserida a autenticação WPA, Wide Protected Access. Funciona da seguinte forma: você precisa obrigatoriamente enviar uma senha ao roteador e ele obrigatoriamente tem que aceitar ou não. Tá? A partir dessa requisição que deu tudo certo, os dados vão ser criptografados, tá? Usando uma criptografia chamada TKIP, que é uma criptografia avançada que varia de acordo com o tempo. Depois de um tempo surgiu a autenticação WPA2 e com ela a criptografia AES, que é uma criptografia ainda mais pesada, que precisa de um esforço computacional infinitamente gigantesco para ser quebrada, que torna praticamente inviável quebrar uma criptografia dessa. Mas nós veremos métodos para burlar a WPA e WPA2. Já a WPA Enterprise, tá? Nada mais é que uma WPA usada por algumas organizações, com um conjunto de roteadores que estão ligados a um servidor central, tá? Que autentica todas as conexões nesses roteadores, espalhado por uma determinada área. Já o WPS, tá? Uma tecnologia que acompanha a maioria dos roteadores, que quer dizer Wi-Fi Protect Setup, que é uma tecnologia que visa facilitar a configuração do roteador na hora de você se conectar com ele. Mas é a tecnologia que traz consigo muitas e muitas falhas, e nós vamos ver como explorar cada uma dessas falhas, tá? Mais à frente no nosso curso. Agora vamos falar sobre Access Points e tipos de rede. Um AP ou Access Point ou roteador, como nós costumamos falar no Brasil, todo roteador ele tem um endereço físico.
ou MAC address, que é o endereço que já vem na placa dele, que identifica ele na rede. Esse endereço físico ele é propagado pelo A através do BSS ID. Além disso, esses roteadores propagam um ESS ID, tá? Que é o nome da rede. Aquele nome que você consegue ler quando você habilita seu sinal de Wi-Fi, tá? E aparece vários pontos de Wi-Fi para você se conectar. O IBSS, tá? Ou Independent Basic Service Set, tá? É nada mais que dois dispositivos que se conectam ponto a ponto através do Wi-Fi. Então, quando você e seu amigo criam uma rede entre vocês dois e se conectam um ao outro através do Wi-Fi, é uma IBSS. Já o BSS, Basic Service Set, é o que nós vimos no dia a dia, tá? Que é uma rede local wireless que é composta por um roteador e seus clientes. O roteador ali, tá? O AP e vários clientes conectados a ele. Já no ESS, Extended Service Set, é um conjunto composto por vários roteadores que possuem o mesmo ESS ID, ou seja, o mesmo nome e compõem uma mesma rede que está conectada ali de forma cabeada. Isso aí geralmente é visto em faculdades, aeroportos, hotéis, tá? Você está no hotel e nesse hotel cada andar tem um AP diferente, mas é sempre a mesma rede. E tudo isso forma um sistema lógico DS, Distribution System, tá? Que é toda a área disponível que você tem para se conectar a uma determinada rede. Agora vamos falar de antenas. Existem dois tipos principais de antenas: as antenas omnidirecionais e as antenas direcionais. As antenas omnidirecionais estão exemplificadas aí na figura 1.0, tá? Que são as antenas que nós estamos acostumados a ver no nosso dia a dia, que são as antenas de roteadores, antenas de dispositivos Wi-Fi, USB, tá? São antenas que propagam a radiação por todos os lados de forma igual. Antenas direcionais focam em somente uma direção, como vocês podem ver na figura 1.1. Isso é mais usado em conexões de longo alcance, por exemplo. Você vai fazer uma conexão Wi-Fi numa fazenda ou numa empresa grande que precisa enviar sinal de internet de um lado para o outro, você usa uma antena direcional. Serviços de internet a rádio, como são conhecidos, usam antenas direcionais, pelo menos no lado do cliente. Então você vai ter uma antena que aponta para a antena deles. Tá? Na figura 1.2 nós temos uma gambiarra, tá? É onde você pode, claro, isso aí é uma parte metálica na parte de trás, que você pode direcionar os sinais. Nota que é uma antena omnidirecional, que você pode fazer ela virar uma antena direcional, tá? Dentro da sua casa. Geralmente você coloca um roteador no centro da sua casa e vira, tá? Você cria essa parte metálica e vira diretamente para onde você quer direcionar esse sinal. Bom, o adaptador utilizado no nosso curso. Eu particularmente gosto de usar esse adaptador, tá? Que é o TP-Link TL-WN722N, porque eu nunca tive problema com ele. Então é muito interessante utilizar essa antena, porque ele vai facilitar muito, tá? Por exemplo, você vai precisar fazer um ataque de man in the middle, fazer uma interceptação de dados. Então com esse adaptador externo nós teremos uma facilidade maior, tá? Uma vez que nós utilizaremos uma máquina virtual e esse adaptador nos ajudará, tá? Nesse processo. Além disso, é um modelo bem popular, custa barato, custa em média R$50, tá? E é fácil ser encontrado. Então você pode procurar pelo TP-Link TL-WN722N, tá? Essa ferramentinha que nós vamos utilizar, mas que faz um estrago danado, tá certo? No final de cada módulo nós teremos um exercício, tá? E assim, eu espero que você não se auto-sabote, tá? Que você não tente pular esse exercício, porque ali eu vou medir se você realmente está aprendendo sobre o nosso curso Técnicas de Invasão em Redes Wi-Fi. Bom, gente, muito obrigado, tá? Equipe GoScript aí deseja a todos uma boa aula, tá certo? No mais, eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.